Muito bom dia! Estamos iniciando a nossa mensagem deste domingo, dia 6 de outubro, dia de eleições. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que esse domingo possa marcar uma experiência, marcar sua vida com experiências com Deus, com experiências com a palavra, com a direção do Espírito Santo. É tão bom nós sabermos que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Em Gálatas 5:25, na versão NVBP, a Bíblia diz que você vai seguir a liderança do Espírito Santo. Ele te lidera, ele é aquele que te orienta, ele é aquele que te dá o caminho. E também, lá em Romanos, no capítulo 8, Paulo fala que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Como é bom nós sermos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Saiba que na tua vida, você que entregou teu coração a Deus, o Espírito Santo é Deus e Ele é quem tem te dirigido. E nesse domingo eu li um devocional muito importante na Bíblia, aquela Bíblia YouVersion, tem um devocional hoje, tem sempre um vídeo, e no devocional o pastor estava falando sobre você ser realmente liderado pelo Espírito Santo. E ele diz que quando você anda com alguém, para você andar do lado, você tem que estar nos mesmos passos. Se aquela pessoa vai mais rápido, então você tem que ir um pouco mais rápido para estar do lado dela. Quando o Espírito Santo comanda a tua vida, é ele que dita a velocidade. E muitas vezes parece que ele vai muito devagar, ou parece que ele estaciona. Você até se pergunta se está acontecendo alguma coisa e você gostaria de passar na frente, por isso que ser liderado por Deus, seguir o Espírito requer paciência. Outras vezes, ele vai na frente e parece que ele acelera e quer te mostrar e te enviar para um lugar que você não gostaria, que você tem resistência para ir, e aí você quer ficar para trás. Mas o mais importante é você querer na direção que o Espírito Santo está te dando, na direção que Ele está te orientando. E se você ainda não tem clareza dessa direção, é porque ainda não é o tempo certo de você ter essa clareza, mas na hora certa, Deus vai te trazer o entendimento e a clareza de todas as coisas, de todas as direções. E é sobre o que nós vamos falar hoje. Quero te pedir, por favor, para você compartilhar já essa mensagem com alguém, ou se você está assistindo essa mensagem gravada e não agora na transmissão online, compartilhe no final com alguém ou agora. E também não se esqueça de se inscrever no canal, se você já é inscrito, também dê o teu joinha e curta, porque isso é muito importante para a gente. Quero te convidar a fazer uma respiração agora um pouco mais profunda. Respira, aquietando o seu coração, puxa o ar e expira. E se prepare para esse momento, para esse encontro com Deus. Este momento vai ser um verdadeiro encontro com Deus. Você vai passar esse tempo agora nesse lugar de receber uma palavra. Obrigado por estar aqui e de ter a comunhão com Jesus. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, essa é a mensagem que eu quero trazer hoje, neste domingo, Romanos 5, no versículo 17, fala assim: se pela ofensa de um e por meio de um só, que é Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem, presta atenção nessa palavrinha, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, aqui Romanos fala que por um homem que foi Adão, toda a morte, o pecado original, veio ao mundo. Mas também, ele fala muito mais profundo, muito maior, os que recebem. Você já recebeu um presente? Você já recebeu uma festa surpresa? Você já recebeu um elogio? Às vezes é algo que você não esperava, você nem tinha feito nada para receber, mas alguém te surpreendeu e você recebeu algo. Então aqui, Paulo fala que os que recebem o quê?
a abundância da graça, que é o favor imerecido. Não fizemos nada para merecer. Os que recebem abundância de graça e o dom é um presente de Deus, da justiça, esses vão reinar em vida. É você ter governo mesmo sobre todas as coisas, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É sobre esse versículo que a gente vai conversar nessa manhã. É muito importante a gente entender que a maneira que Deus age, qual é a forma que Deus age? Por exemplo, quando você olha para um animal na natureza, cada um tem uma forma de caça. O leão tem uma maneira de caçar, a águia tem outra maneira de caçar, a serpente tem outra maneira de caçar, cada um tem a sua maneira. Então, é muito importante você, como humano, entender a maneira que Deus age. Porque a maneira que Deus age, a maneira que Deus nos abençoa, ela é contrária à maneira que o mundo faz as coisas para você, a maneira que os homens fazem as coisas para nós. Eu estou te dizendo que a forma como Deus age, ela é diferente, ela é contrária à do homem. Por quê? Muitas vezes nós, como homens, pensamos que Deus vai agir como homem conosco. Então, o homem, qual é a convicção que ele tem? Que ele só pode ter coisas pelo seu esforço máximo, pela sua entrega total, pelo seu desempenho, pelo seu mérito. Ele precisa conquistar para ter. O mundo é assim. Só que Jesus, ele fala que nós vamos viver no mundo, mas que nós não somos do mundo. Nós somos governados pelo reino dos céus. E no reino dos céus, as coisas acontecem muitas vezes ao contrário da maneira como nós pensamos e os homens vivem no mundo. E se você não alinhar o teu emocional, a tua mente a esse entendimento, você vai sofrer. Ou você vai deixar de aproveitar, experimentar tudo o que Deus tem para você. Então eu estou te dizendo que a maneira como o homem age, e às vezes a gente pensa que Deus é assim, que Ele vai nos abençoar pelos nossos méritos, pelo nosso desempenho, pelo nosso esforço. E eu confesso que muitas, mas muitas pregações, mensagens do Evangelho que a gente ouve, elas apontam para o contrário do que eu estou falando. Elas vão apontar para você. Qual é o seu posicionamento? Quais são os passos que você tem que dar? Quais são as atitudes que você tem que tomar? Como você tem que mover as coisas para que tudo aconteça na tua vida? Como que você move o mundo espiritual? E isso vai causar uma frustração, porque Deus não atende a esse tipo de evangelho. A maneira de Deus agir, ela é contrária à do homem. Então, o que Deus faz não tem a ver com você conquistar, se apropriar. E aí até alguns versículos que são usados fora de contexto e entendimento. Se você tomar o reino à força. Isso é totalmente fora de contexto quem prega dessa maneira. Um dia eu posso trazer uma mensagem para te explicar só o que Jesus estava dizendo ali. Mas, talvez você pense que o que Deus quer te dar tem a ver com o que você vai conquistar ou adquirir. E aí, pensa comigo, quando você recebe uma mensagem, quando você vai adquirindo uma mentalidade de conquistar, é porque você é escasso. É porque você está vazio. Se eu preciso adquirir, se eu preciso fazer, se eu preciso conquistar, é porque eu não tenho. Ou vão dizer, não, você tem, mas está nas regiões celestiais e você tem que liberar. Só que Jesus falou que a região celestial, o reino dos céus, está dentro de nós. Efésios 1:3, Deus já te abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestes. Tá, o céu, o reino dos céus está em nós, já está tudo em nós. Então,
não é conquistar nem adquirir. E aqui Paulo deixou a chave. A palavra-chave é os que recebem. É que é muito simples. Você fala, como assim? Só receber? Não preciso fazer nada? É lógico que é difícil para você entender, porque desde pequenininho, de criancinha, a gente aprende que o doce é se eu tiver uma nota boa na escola. O presente de Natal que eu quero é se eu passar de ano. O parque que eu vou visitar, as viagens das férias, é se eu obedecer e comer tudo. Desde que você se entende como gente, teu pai e tua mãe, nossos pais nos trataram num sistema de recompensa, de meritocracia. Aí como que de repente eu vou agora para um Deus e acho que eu não preciso fazer nada e é só receber? Não, você pode querer conquistar também. Você pode começar a ir pelo teu esforço. E o que vai acontecer? Você não vai reinar em vida. Você até vai ter uma vida, mas você não vai reinar em vida. Porque aqui é claro, os que recebem a abundância da graça reinarão em vida. E essa palavra recebem, ela é uma palavra muito interessante que é lambano, que é no sentido de você agarrar com força, mas não é agarrar no sentido do que você tem que fazer, mas é do crer nisso, se agarrar, se apropriar, tomar posse com todas as suas forças. Olha que palavra forte que é os que recebem a graça e o dom da justiça. É pegar com a mão, agarrar, carregar, você reivindicar. Então não é uma coisa que você tem que fazer, no sentido de você convencer a tua mente com força. Porque, obviamente, todo o sistema humano no mundo é de uma maneira diferente. Mas o que Deus tem para você não tem a ver com o que você tem que conquistar. Tem a ver com aquilo que já foi feito, já foi conquistado. Todos os seus dias já foram escritos. Eu já vos dei. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então tem a ver com aprender a receber. Receber é o que Adão viveu no Éden, antes do pecado. Ele chegou no Éden recebendo toda aquela abundância. E claro que ele trabalhava, ele cooperava, mas ele recebeu. Ele não partia de um lugar de escassez, preciso adquirir, conquistar a minha cura, conquistar o meu milagre. Ele partia de um lugar de abundância, daquilo que Deus já tinha dado para ele. Então, aqui a Bíblia não fala, Deus não fala que nós temos que conquistar. Ele fala, se você receber, simplesmente receber, e para isso é necessário fé. Essa palavra receber, lambano, como eu disse, é agarrar com força, é crer com força. Se você receber, você vai reinar em vida. E eu quero deixar muito claro aqui que reinar em vida não é você ter uma vida ausente de dor, de angústia, de sofrimento. Não é você ter uma vida ausente de problemas. Até porque tudo, toda angústia, toda dor, todo sofrimento, todo problema, está tudo dentro de um processo onde tudo coopera para o teu bem. Ponto. Ponto. Essa é outra coisa que você precisa definir como uma crença definitiva na tua vida. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Ele me ajuda a carregar o meu fardo. Ele não me dá uma dor além do que eu possa suportar. Ele tem um propósito em tudo, ainda que eu não consiga entender ou qualquer outra coisa, ele tem um propósito em tudo. Então, essa é a maneira de você reinar em vida. Dentro disso, eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira, olha bem para mim. Você depende do teu esforço, do teu desempenho para ter uma vida abençoada, ou você depende de Cristo? Seja honesto. O que você pensa ou é a sua verdade como uma crença nuclear mais profunda dentro da tua mente? Eu dependo do meu esforço para qualquer coisa ou eu dependo da bênção de Deus?
Se nós formos honestos, nós vamos responder essa pergunta dizendo que na maioria das coisas eu vou sair fazendo. Eu vou sair realizando, conquistando, porque ainda não chegou, então eu preciso fazer algo. E isso vai trazendo uma dependência. Nós ficamos sempre presos em nós. Isso vai trazendo uma fé em mim. É claro que eu tenho que ter fé em mim, convicções, só que eu estou dizendo no sentido de o que você depende. Você depende da bênção de Deus, de verdade? A tua fé está no teu esforço ou na bênção de Deus? Ou na ajuda, na direção do Espírito Santo? E aí, você vai trazer uma série de argumentos. Ah, mas eu não ouço a voz de Deus. Ah, mas Deus não fala comigo. Ah, mas já passou do tempo. Ah, mas não sei o quê. Então Deus não fala com você? Quer dizer então que Deus não tem poder para falar com você e para te dar uma direção quando Ele quer que você saiba? Nem que Deus tenha que gritar. Ele vai fazer você saber o que Ele está querendo que você faça. A questão não é essa. A questão é que a tua ansiedade e a tua desculpa de que Deus não fala com você, a tua própria incredulidade, é que te leva a colocar, como se diz, literalmente a carroça na frente dos burros e sair agindo. Agora, eu não estou nem falando sobre isso, eu estou falando do que você depende. Pensa comigo. A maioria de nós colocamos a nossa fé no nosso esforço. E o esforço é importante? Claro que é importante. Você fazer toda a tua parte, você estudar, você se dedicar, você tratar a tua esposa, cuidar do teu casamento, sem dúvida. Só que a tua fé, ela está nisso ou você entende, sem mim nada podeis fazer. Você entende que você depende da bênção de Deus. Eu preciso, eu vou me esforçar, mas a minha confiança está em Jesus. Para essa prova, para esse curso, para esse emprego, para esse cliente. Aí sabe o que acontece? Sai a ansiedade, sai a angústia. Por quê? Porque você vai para situações na força dele, é que nem Davi diante do Golias. Por que Davi não ficou em ataque de pânico e ansiedade? Porque ele falou, eu vou contra você, eu vou pegar minha pedra, eu vou contra você, na força do Senhor dos Exércitos. É esse equilíbrio, é essa fusão, é esse amalgamar em nós que precisa equilibrar e acontecer. Deus faz através de mim, mas a minha confiança não está no mim, está nele fazendo através de mim. Então, eu vou passar, eu vou enfrentar, eu vou me dedicar a essa situação, sabendo que o Senhor é quem vai me dar vitória. O Senhor é quem vai à minha frente. Então, nós precisamos aprender a descansar nele, a descansar no que ele já fez, a descansar porque está tudo consumado. Ele vai te trazer toda a clareza, todas as coisas na hora certa. Mas essa maldita ansiedade que você não consegue viver o agora, é isso que está te destruindo. Então, eu vou me esforçar, mas a minha fé não está no meu esforço, e sim no que Cristo fez por mim. A segunda coisa é, qual é a ordem? Qual é a ordem na forma como Deus trabalha? Então, por exemplo, qual é a ordem para você fazer um bolo? Ah, primeiro você pega e bate, depois você põe no forno. Agora, se você inverte a ordem de tudo, de repente você precisava primeiro bater o ovo com a farinha, com o leite, mas você já faz o recheio, põe o recheio no ovo e tal, você vai ter um resultado que não é adequado. Então nós precisamos entender o seguinte, qual é a ordem na forma como Deus opera?
A ordem é essa aqui, ó. Primeiro ele te abençoa e daí você realiza, e aí você se move. Primeiro Deus, ele te mostra o caminho, ele te traz, e aí você vai administrar aquilo que Deus está te trazendo. Eu sei que a maioria das mensagens que a gente ouviu a vida inteira é: você se move e aí Deus faz. Claro, é como se eu tivesse sempre que empurrar Deus, porque ele é um ser letárgico, então eu tenho que sempre estar dando, bora lá, Senhor, vamos lá. Será que é isso? Eu sei que a gente ouve o oposto, mas eu te pergunto, você como uma pessoa inteligente, será que é isso? Será que eu preciso ficar primeiro fazendo? Porque se eu não mover, aí Deus vai ficar lá, você não fez nada, você não tirou a pedra, você não deu o primeiro passo, então também eu não fiz. Será que isso é Deus? Absolutamente não. Como é que Jesus fez com Pedro? Pedro não conhecia Jesus. Pedro era um pecador. Jesus usou o barco de Pedro, voltou, pediu para ele lançar a rede de novo depois de ele não ter pescado nada. E o milagre abundante encheu o barco de Pedro de tal maneira que ele teve que fazer sinal para os companheiros e encher o segundo barco. Dali para frente, ele cai de joelhos, se arrepende e fala: Senhor, retira-te de mim porque sou homem pecador. Então perceba que a maneira de Deus é te abençoar primeiro. Só que como a gente não espera, a gente não consegue ouvir, então eu já quero ficar que nem Pedro, lançando a rede a noite inteira, frustração. Mas uma palavra dele, quando ele faz primeiro, a ordem das coisas, ela acontece dessa forma. Ele transforma todo o vinho, e aí você vai ter o trabalho de distribuir as 6 talhas de vinho, cheios do milagre. Então, você percebe que ele encheu as bacias de azeite da viúva, e aí ela saiu negociando. Ele chamou Moisés na sarça, e aí ele saiu sendo o libertador. Isso é muito sutil. É claro que isso é uma regra? Não. Às vezes Deus vai te mover. Vá lá e tome essa atitude, que foi o que o profeta falou lá para a mulher. Pega vasilhas e enche a tua casa. E aí naquela atitude veio. Outras vezes, por isso que é importante você ser sensível, mas eu vou te dizer que a forma de Deus agir é: ele te abençoa, ele te dá a direção, ele faz algo maravilhoso. E aí você vai administrando aquilo que Deus, porque não é receber, então você vai agora se mover naquilo que ele está fazendo. Então é você, por isso que Josué, qual foi a ordem que ele deu? A arca está na frente, não tira o olho da arca. Para onde a arca for, vocês seguem. O que significa isso? Tem o teu olhar no Senhor, naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele está te dirigindo. A gente vem de uma mentalidade muito fazedora. Então, é um conflito terrível, uma frustração incontrolável, porque muitas vezes, num tempo off, num tempo de puxar um pouco a flecha para trás, você está sempre querendo fazer, e aí você vai ouvir coisas de você tem que se posicionar, se posiciona. É claro que posicionamentos são muito importantes. Diante da direção. Quando eu falo que Deus faz primeiro ele vai fazer e ele vai te direcionar. E aí você vai agir. A terceira coisa é: acredite. Acredite. A obra já foi consumada. Tudo que diz respeito à sua vida já está decretado sobre você. Não tem muito a ver com o que você vai fazer. Tem a ver com aquele que começou a obra é fiel para cumprir. Ah, mas mesmo que eu erre? Sim, mesmo que você erre. Como o filho pródigo. Ele tem a festa preparada para você. Ele determinou algo para você. Entende isso? Então o que é teu vai chegar.
Tem gente que vive a caça do namorado, da esposa, né? É aquela loucura. Aí, olha, eu vou te falar, eu conheci a minha esposa, eu morava na estação Santa Cruz do metrô e ela em Alphaville. Eu frequentava a igreja sede que era do lado da minha casa. Do lado. Deus me fez migrar para uma igreja quase 30 e poucos quilômetros longe da minha para conhecê-la e casar com ela. Sabe quando a esposa que eu queria chegou? Quando eu parei de buscar, porque eu era desesperado, com quem que eu vou namorar, com quem que eu vou... A hora que eu descansei, no tempo certo, ele trouxe. Então o que é teu está guardado. O que é teu vai chegar. Graça não é o que você vai fazer para receber o que Deus guardou para você, como se ele fosse assim, né? Mão sovina. Ah, agora você agiu, agora você ofertou, então tá aqui, ó, tô te dando. Não, mas se você não fizer, esquece. Graça é receber a abundância da graça. Então a minha pergunta é: será que eu estou consciente disso? Eu estou mais consciente de mim ou de Jesus e a bênção dele na minha vida? Como que você vive o teu dia a dia? Como é que você vai para o trabalho amanhã? Como é que você vai fazer a tua apresentação, o teu curso, o teu TCC? Como é que você vai negociar com o cliente? Você tem que ter estratégias, treinamento em vendas, conhecimento? Claro que sim. Deus deu essa sabedoria. Mas você vai mais consciente disso ou de Jesus? Eu falo para você que as coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida, eu me preparei e fiquei tão desesperado nas minhas estratégias que aí ou deu errado ou eu me permiti naquela hora fluir do jeito que estava no meu coração. Às vezes eu deixei todo o esboço para trás e aí a coisa fluiu maravilhosamente. Por quê? A minha pergunta de novo, você está mais consciente de você ou de Jesus e da bênção dele? Então, vá no médico, mas acredite que é Jesus na vida dele. Vá fazer o teu negócio acontecer, sua empresa, trabalhe, mas sempre com a consciência, é Ele em mim. Isso é dar glória a Deus. Consciente, eu tenho a consciência não dos meus cursos, dos meus idiomas, daquilo que eu já estudei, eu tenho consciência de Jesus. Aí, percebe? Você tira de você. Ah, mas isso não é eu tirar a minha responsabilidade. Não. Isso é você fluir da forma como Deus quer que você flua. Porque quanto mais consciente de você, às vezes mais consciente dos erros, das falhas, da pequenez, do pecado você está. Então a pergunta é, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Ou, o que ele vai fazer? Como ele vai agir? Eu sou espectador no jogo da vida e eu sigo a arca, a maneira, a direção que ele está me dando. O que ele já fez, o que ele já realizou por mim. Ou eu vou para uma situação que às vezes me causa ansiedade e eu falo, Senhor, como é que o Senhor vai fazer nessa situação? Me mostra. E se ele não te revelar, vai, mas consciente de que você está se apropriando dele, da bênção dele. A tua parte é crer, não é o que você deve fazer, ou o que você deve agir, ou como eu devo mover, ou o que ainda falta, então eu vou pular de campanha em campanha, de culto em culto no YouTube, de atitude, de posicionamento, de jejum e atitude. Blá, blá. A única coisa que você não consegue é parar e descansar, e acreditar, e só crer. Ah, mas é só crer? Bom, diz lá, pelo menos, todo o Novo Testamento de Paulo, que é crer. Leis são obras, graça é fé. Eu creio. A tua parte é o que Jesus falou para Nicodemos. Não temas, crer somente. Ou seja, é a única coisa. Creia nesta única coisa. Ou seja, a única coisa é crer, a única coisa é ter fé. A quarta coisa é, tenha certeza das boas intenções de Deus sobre você. Eu vou repetir isso. Acredite nas boas intenções de Deus com você. Ele é um pai bom.
Ele é um Deus bom. Ele é divino. Você já viu quando você come uma comida ou uma experiência muito incrível, você fala, ai, foi divino. Ele é divino. Ele é divino. Ele te ama. Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará todas as outras coisas pelo seu Espírito? Se ele deu o filho dele por você, ele não vai te dar o dinheiro para pagar o condomínio, o aluguel, o IPTU, a estratégia, ele não vai te revelar o próximo passo? Ora, é que você quer saber o próximo passo, mas Deus está querendo curar você. Descansa, se solta nos braços dele, se solta no colo dele e deixa ele te conduzir. De novo, Romanos 8, os que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Acredite, eu estou te dizendo hoje, acredite nas boas intenções de Deus com você. Ele não mudou de opinião ao teu respeito. Você pode ter pecado, você pode ter xingado até ele, você pode ter errado, você pode ter falado besteira, você está magoado, você está com raiva, você falou não vou ler mais a Bíblia, você apagou todos os vídeos de Deus na tua... Não, a opinião dele, o amor dele por você está imutável, está intacto. Você mudou, ele não. Ai, mas eu magoei Deus. É mesmo? Puxa vida, então acho que agora você vai para o inferno, viu? Esquece. Ele não muda de opinião sobre você. Os pensamentos dele são de paz, de vida. Ele tem boas intenções. Ele tem boas intenções. Eu sou casado há 20 e poucos anos. Você já imaginou se eu não confiasse nas boas intenções da minha esposa comigo? Eu estava perdido. Confie nas boas intenções de Deus. Ele não muda de opinião ao teu respeito. Então, eu quero encerrar te dizendo, você não precisa mais viver tão preso em você. Não é sobre você. Não é sobre você. A vida, ela pode ser muito mais leve. Ah, o que eu tenho que fazer? O que eu fiz de errado? Ah, eu fiz certo, por isso que deu. Ah, o que eu ainda não fiz? Ah, eu ainda tenho que fazer. Por favor, tira o olhar de você e põe o teu olhar em Jesus. Enquanto você olhar só para você, você vai enfraquecer. E essa é a causa de muitas doenças. Você sabia disso? Porque você tem que se livrar dos sentimentos que apontam que você é responsável por isso, você é responsável por aquilo. E aí o que você carrega? Culpa, condenação, acusação. Claro que você tem que se implicar. Tudo que você... Presta atenção em mim. Tudo que você julga que fizeram contra você, me magoaram, me usaram, tudo que você se sente vítima, você foi igualmente responsável para isso acontecer. Enquanto você não se implicar, você fica parado na vitimização e você vai ficar num ciclo de repetição de padrão e a sua vida não avança. Mas por quê? Porque você está olhando para você. Ah, é a minha culpa, a minha responsabilidade, a minha não sei o que lá. A culpa, ela é responsável por diversos sintomas no corpo físico. Só que Jesus carregou todos os seus erros. Jesus carregou sobre ele toda a tua culpa. Ah, então não tem que sentir culpa? Não. O que você tem que ter é consciência do erro para avançar, mudar. Mas culpa? Ah, mas fui eu que fiz. Sim. E Jesus pegou todo o teu pecado e levou sobre ele. É, mas eu sou errado. Sim, ele pegou todo o acerto dele e colocou sobre vocês. O nome disso é graça. Favor imerecido. Cada vez que você se culpa, você nega a cruz. Cada vez que você se sente culpado, condenado, você está desprezando o que Cristo fez na cruz. Então não tem que sentir culpa? Não. Ah, mas eu tenho então que chorar e me arrepender. A palavra arrependimento é mudança de mentalidade. O que você tem é que não se acusar, porque o nome diabo é acusador. Você tem que se olhar com carinho e entender por que eu estou agindo assim. Abraçar a tua sombra. Literalmente. Por que eu estou agindo assim?
E aí, falar graças a Deus, 2 Coríntios 5, 18, sei lá, 18, 21, que eu sou a justiça de Deus em Cristo. E eu prossigo, eu tomo consciência, sim, eu errei. Senhor, me ajuda a mudar. O que esse jeito de agir está me mostrando? Isso é muito importante. Em 2 Coríntios 3, 9, Paulo chama o ministério da lei e da morte de ministério da condenação. Eu não vou ler, mas está lá em 2 Coríntios 3, 9. Ele fala o ministério da condenação. Ele estava dizendo da lei. A lei é o oposto de tudo que eu preguei hoje, porque a lei vai apontar para você e para os teus esforços. Mas a graça é o ministério do Espírito. Não é o seu ministério, é o ministério do Espírito. O ministério da lei, que Paulo chama de ministério da condenação, tem a ver com o homem. Aí sim, o que eu vou fazer? Eu tenho que mover, eu fiz. Se eu dependo da graça, se é o ministério do Espírito, é o ministério dele, não o meu. Eu recebo. Então, você pode se dar o direito de viver não tão preso em você e achando que tudo gira sobre você e você está carregando um peso que você não pode, você não nasceu. Jesus falou, ó, joga o teu peso em mim, porque o meu fardo é leve e suave. Funciona assim, ó, quanto mais autoconsciência, quanto mais você pensa em você, quanto mais você vai enfrentar uma situação só tendo consciência de você, quanto mais você é consciente de você, mais condenação, mais peso, mais culpa, mais medo, mais estresse, mais doença, mais sofrimento. É essa a cadeia. O sofrimento está aqui. Então, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há sobre você. Não tem mais culpa nem condenação. Todo o evangelho que você vai ver, o evangelho da graça que Paulo pregou, ele aponta para Deus e não para você. Fala, ó, miserável homem que sou, eu não consigo mais, graças a Deus por Cristo. Nenhuma condenação há. Viva em paz. E quando você for fazer um almoço, quando você for fazer a prova mais importante da tua vida, quando você for fazer a apresentação para uma grande plateia, ou o que você for fazer, vá consciente dele. A maneira dele te abençoar não é conquistar nem adquirir. É já conquistado, já adquirido, e não é o que você vai fazer, mas é o que você vai receber. Coloque, ajuste, ouça essa mensagem mais uma vez, ou 10 vezes, e ajuste isso na tua mentalidade. Essa é a forma como Deus age. Essa é a maneira que Deus trabalha. Então, Senhor, eu estou num tempo de deserto. Eu não sei o que fazer. Eu estou desempregado. Senhor, eu estou sem direção. Eu não sei como agir. Ótimo. Aguarde o sinal dele. Mas não faz que nem Saul, que esperou, não aguentou e aí foi para cima e ferrou com tudo lá em... Não sei se é 1 ou 2 Samuel 13. Acho que é 2 Samuel, sei lá. Mas é a 1 Samuel 13, na verdade. Ele ferrou com tudo. Sara, em Gênesis 16, ferrou com tudo. Quem tirou o povo do deserto? Foi Deus. Se Deus te colocou, Deus te tira. Se Deus não, Deus te colocou, Deus te tira. Como é que ele tirou o povo do deserto? Abrindo o Rio Jordão, fazendo sinais maravilhosos, coisas impressionantes. As águas do Rio Jordão foram divididas no meio. Entendeu? Então, se renda. Minha linda, se renda. Meu lindo, como gosto de chamar você, o Dave Leonardo. Fala, meus lindos, meu lindo. Se renda. Se renda. Tá bom? Olha, nesse momento, nós vamos à nossa generosidade. Se você é da Lion, se você frequenta a Lion Online, se essa igreja tem te abençoado, e sobretudo se o Espírito Santo te dá essa paz, faça agora a tua generosidade para a gente. Você pode fazer um Pix. Eu estava lendo um livro essa semana, eu não me lembro agora o nome, porque eu estou lendo tantos livros, mas eu estava lendo um livro
Eu não vou lembrar o nome dele agora. Quer dizer, eu sei qual é, mas eu tô lendo alguns, eu não sei em qual deles que eu li. Mas que ele fala que a maneira como é que é o livro? Ele vai falar que a maneira que você trabalha com o dinheiro é como se fossem testes. Porque Deus, ele quer poder te entregar. Mas Ele não quer que o que Ele te entrega te machuque e que te destrua, ou que você fique agora um servo disso, do dinheiro, enfim. Então, ele vai falando sobre a importância que o Senhor, tudo que Ele põe na nossa mão, Ele sabe, porque Ele é o girê, né, o provedor, tudo vem dEle. Ah, alguém te deu um dinheiro, ou você fez um negócio, está trabalhando, bônus. E não é que Deus te testa para te dar, mas Ele te testa para te levar para níveis diferentes, porque Ele não quer te entregar algo que vai te machucar ou que vai te fazer ficar preso. E Jesus falou que quem é fiel no pouco é no muito. Então, o que eu quero te dizer com isso? O dinheiro, ele fala muito sobre tua fé, teu emocional, suas crenças, sua abundância ou sua escassez. Eu já tive muita dificuldade de entregar em tempos porque nos tempos difíceis, tem dois tempos difíceis de a gente ser fiel na generosidade. É quando a gente está no desertão, e aí vem lá o maná, vem um valor, e quando você recebe algo muito grande, porque aí a entrega, talvez que Deus te peça, é grande. Mas o segredo é a gente entender a abundância. Sempre que você se esvaziar, Deus vai encher, além da medida. Eu nunca vi eu me esvaziar por Deus, ou Deus me fala, entrega tal coisa para uma pessoa. Eu nunca vi fazer isso, e Ele não me dar, não segundo a medida, mas muito além daquilo que eu entreguei. Então, se você tem uma porcentagem mensal, semanal, ou o que for agora, pergunte ao Espírito Santo. Eu vou colocar aqui o nosso Pix, e eu quero que você literalmente possa consultar o Espírito Santo de Deus nesse momento. Nós somos uma igreja online, nós ajudamos todas as pessoas que nos pedem ajuda. Até hoje o nosso gasto tem sido somente com pessoas que nos pedem ajuda. Às vezes tem meses que mais pedem, meses menos, mas nós temos custos. Então tá aí, você pode abrir o aplicativo do teu banco, colocar para esse QR Code ou anotar essa chave Pix, ou também eu vou deixar a chave Pix disponível para você no descritivo do vídeo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até domingo que vem. E ponha isso na tua mente. Jesus vai me dar clareza de tudo. Eu vou fazer qualquer coisa, não olhando para o quanto eu me preparei, mas, como Davi, eu vou contra você, na força do Senhor dos Exércitos. Eu me preparei. Eu peguei minhas pedrinhas, mas eu vou consciente do meu amado, do meu amigo, o Espírito de Deus, de Jesus Cristo, do Pai maravilhoso. Tá bom? Fica com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome de Jesus.